Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Vamos aqui com um assunto extremamente importante nessa nossa terceira aula de aprofundamento do ano. Cooperativismo. Vocês já ouviram falar a respeito? Já ouviram falar da cooperativa? Sabe como é que funciona uma cooperativa? Como é que a gente pode trabalhar com o empreendimento que tem a ver com a cooperativa? Então é o tema da aula de hoje. Vamos lá então. A aula de hoje tem como tema, o título dela, empreendedorismo cooperativismo, que é muito comum esses empreendimentos que ocorrem dentro de cooperativas, né? Mas o que seria uma cooperativa, né? Vamos ver então nossos objetivos. Nós vamos compreender o conceito de cooperativismo, entender como que ele funciona, compreender como as cooperativas se organizam e quais os impactos que elas geram e aplicar os conhecimentos relacionados ao cooperativismo em uma determinada situação, problema que a gente vai ver. Porque tem várias situações que a gente pode ver, mas a partir de um problema, de um estudo de caso, fica muito mais fácil da gente compreender. Primeira coisa que a gente precisa fazer é uma diferenciação entre associativismo e cooperativa. Então nós temos aqui do lado esquerdo exatamente mostrando o associativismo, que é um instrumento importante como uma forma também de representação para tirar uma determinada comunidade, um determinado grupo de pessoas do anonimato. Para isso elas se organizam numa associação para buscar algum interesse em comum. Por exemplo, na escola nós temos dois tipos de associação que com certeza vocês já ouviram falar. A APMF, né, que reúne os professores, os funcionários, os pais, exatamente para quê? Exatamente para ajudar a escola como um todo, juntamente com a direção, a ter melhores condições. Então ela é um instrumento de representatividade dessa comunidade. Outra associação que a gente tem dentro do colégio, da escola, é o Grêmio Estudantil. É um outro tipo de associação onde os estudantes se organizam no Grêmio Estudantil para reivindicar situações dentro da própria escola e até mesmo fora, politicamente fora, numa representação dos alunos, né? São tipos. Mas nós podemos ter também associações na forma empresariais, de empreendimentos. São vários tipos. Esse tipo de associação, elas devem estar registradas em um cartório. O cooperativismo é uma associação, é um outro tipo de organização com fins mais organizados, onde a base de todas as atividades é a produção e a distribuição de riquezas, que no caso da associação, não necessariamente isso vai ocorrer. Então nós podemos ter cooperativas que ela vai se reunir um determinado grupo de pessoas. Por exemplo, uma cooperativa agrícola, a galera que é mais de cidade no interior conhece bastante, no caso das cooperativas agrícolas do interior. Aqui na capital e nas cidades maiores, a gente também tem muitos produtos que são produzidos exatamente por essas cooperativas, né? Ou seja, são empreendimentos que nasceram a partir do cooperativismo. Então vamos lá, neste vídeo a gente vai centralizar nosso foco exatamente dentro do cooperativismo. Lembre-se que uma cooperativa se caracteriza por ser administrada de uma forma democrática e participativa. Esse é o princípio fundamental de uma cooperativa. É uma forma de empreender e ter uma fonte de renda, ou seja, os cooperados vão poder empreender e também conseguir comprar produtos e equipamentos num preço mais baixo. De acordo com o Sebrae, os princípios do cooperativo são participação, né? Ação conjunta, voluntária e objetiva para a coordenação de contribuição e de serviços e obtenção de resultado útil e comum a todos. Agora aqui eu tenho uma representação exatamente de algumas cooperativas, as principais cooperativas que nós temos aqui dentro do estado do Paraná, né? Eu acredito que alguma dessas aqui vocês já ouviram falar.
né? Existem cooperativas menores, cooperativas maiores, e o objetivo delas foi a mesma da primeira cooperativa que ocorreu lá em 1829, que surgiu com 240 imigrantes alemães. O que eles precisavam? Eles precisavam reunir num conjunto para poder armazenar esses produtos, vender a um preço melhor, negociar, comprar também, por exemplo, hoje em dia defensivos, e através da cooperativa fica muito mais fácil eles conseguirem isso. Participar de uma cooperativa pode ter vários benefícios, tais como redução de custos, obtenção de preços melhores, aumento do poder de negociação, acesso à mídia e à propaganda, criação de uma rede de contatos, formação de lojas, padronização da marca, obtenção de crédito, contratação de serviços, entre outros. Cooperativa de qualquer tipo, não só agrícola, qualquer tipo pode-se fazer isso. Vamos ver exatamente um estudo de caso aqui. Marisa e Caio são irmãos e moram perto da escola onde estudam. A mãe deles faz bolos para vender. Queria expandir seus negócios, mas não tem dinheiro para isso. Na vizinhança, há outras mulheres que comercializam pães e salgados, também têm vontade de expandir os seus negócios. Qual que seria uma solução para esse grupo de pessoas? Eles estão exatamente, a Marisa e o Caio, entram em contato com essas mulheres do bairro e sugerem que elas abram uma padaria coletiva, em que todas vendam seus produtos e consigam um lucro. A ideia foi um sucesso e todos partiram para colocar a mão na massa. Ou seja, eles formaram, cada um com a sua força de trabalho, uma cooperativa e, consequentemente, abasteciam essa padaria coletiva e, consequentemente, conseguiam a participação. Ah, mas como é que será dividido os lucros? De acordo com a participação de cada um. Por isso que é muito importante um controle bastante efetivo, exatamente como ocorre em qualquer outra empresa. A situação apresentada remete a uma ação cooperativista? Com certeza, né? Porque eles vão se unir ali exatamente para fabricar conjuntamente e também para vender esses produtos. De que maneira um cooperativismo influencia a economia? Por exemplo, ela pode oferecer produtos de qualidade mais barato para a própria comunidade e, mais importante, as pessoas que fabricam esses produtos, no caso ali da padaria, eles vão conseguir ter uma rentabilidade ainda maior do que no seu pequeno grupo de relacionamento. E, consequentemente, pode também gerar empregos, ou seja, vai gerar renda para outras pessoas também. Os moradores estão participando, estão praticando o que a gente chama de uma economia solidária, ou seja, cada um produzindo aquilo que tem, né, que produz, que tem condições de fazer e está melhorando a comunidade. Com a abertura da padaria coletiva, Marisa, Caio e as mulheres do bairro estão trabalhando de uma forma de cooperativa. Assim, a força do trabalho é de todos, mas não só isso, os custos são divididos e todos também conseguem ter mais lucro com as vendas dos produtos. Por que elas conseguem preços melhores? Porque eles, na hora de comprar a farinha, eles vão comprar em maior quantidade, consequentemente podem negociar um preço ainda menor, fazendo com que aumente os lucros no final do processo. Mas o que são cooperativas? Qual o papel de cada participante de uma cooperativa? Como os vizinhos de Marisa e Caio podem participar de uma economia solidária? São perguntas bastante interessantes. Vamos lá a resposta. Então, o que são cooperativas? São um grupo de pessoas que se unem em torno de interesse em comum. No caso ali, fabricação de pães e doces. Qual é o papel de cada participante em uma cooperativa? Buscar os objetivos em comum, respeitar os direitos e também cumprir os seus deveres dentro do trabalho empreendido. Como os vizinhos de Marisa e Caio podem praticar uma economia solidária, unindo forças para que a padaria coletiva funcione de modo a gerar renda em um novo local, em que a comunidade possa consumir produtos de qualidade, feito ali mesmo no bairro, e também podendo gerar outros empregos diretos dentro da cooperativa, se não for trabalhado com as pessoas que estão produzindo.
Após Marisa e Caio organizarem o grupo de mulheres para participarem da padaria coletiva, fizeram um levantamento dos itens necessários para o início dessas atividades que eles teriam necessário fazer. Aqui nós temos um orçamento que eles fizeram, ou seja, a cooperativa vai acontecer igualmente a gente fazia dentro da economia, dos nossos planejamentos familiares, individuais e também os empresariais. Então você tem que fazer um levantamento, ele pegou aqui todos os custos aqui e somaram, que é importante eles terem ideia ali. No caso aqui eles viram que precisava R$ 2.500 para colocar o projeto inicialmente para funcionar, né? Então é muito importante. Então a Marisa e o Caio descobriram que se comprasse 20 formas de pães e bolos, teriam um desconto de 15%. As mulheres da cooperativa concordaram com a compra e assim poderiam começar uma boa produção, né? Ou seja, aqui ó, com as formas, o total seria 20. Se elas vão ter um desconto de 15%, qual vai ser o valor final que elas vão pagar? Vamos dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos. Lembre-se, se eu quero calcular a porcentagem, eu vou fazer 15%, seria 15 sobre 100, que eu tenho que multiplicar sobre o valor total. Um instantinho bem pequenininho e já voltamos conferir.
E aí, galera, conseguiram? Muito tranquilo, né? Então, se eu vou calcular 15% de 200, deu R$30, portanto, o valor de desconto, 70. Essa é uma das principais características do cooperativismo. Você negociar em conjunto para comprar os produtos que você precisa e conseguir desconto. Vamos ver um outro estudo aqui. A Beatriz customiza bolsas e acessórios artesanalmente e tem o objetivo de abrir uma loja para vender sua produção. Para isso, precisa aumentar sua produção e também suas vendas. O problema é que a maior produção gera maior custo e Beatriz não tem dinheiro para investir para ampliar os negócios. Ela conheceu outras garotas e mulheres em uma rede social que fazem um trabalho semelhante ao seu. Enfrentam o mesmo problema, falta de dinheiro para expandir os seus negócios. Então, o que elas fizeram? Elas pensaram, o que a Beatriz poderia fazer para solucionar o problema dela e o problema das outras empreendedoras que ainda estavam com esse problema. Como praticar uma economia solidária nesse caso? Então vamos lá. Unir força com essas colegas, né? Com essas colegas que têm um objetivo em comum, fazem produtos similares em uma cooperativa. E daí como que elas vão ter uma economia solidária? Exatamente comprando as peças em conjunto para todos dentro dessa cooperativa. O custo de produção vai cair, porque elas vão conseguir descontos, né, sobre os produtos, e o lucro vai aparecer. E além do mais, os consumidores podem ter acesso a uma mercadoria com um preço ainda melhor. Mostra exatamente o que a gente chama de economia solidária. Aqui, por exemplo, é um orçamento que ela necessita ali para fazer, digamos, a sua customização de bolsas. Aqui já está quando nós vamos comprar numa quantidade maior, aqueles mesmos produtos que ela tem. Ou seja, ó, em vez dela comprar uma ali, a gente passou a comprar 100. E o que acontece? A gente já tem um desconto bem maior, 20%. Um 20% é um desconto enorme. Ou seja, ó, veja que o custo total, sem o desconto, 5.450, com desconto, 4.300, um valor bastante considerável, que isso pode se transformar num preço melhor, tornando mais atrativo o produto e também pode aumentar o lucro das artesãs. Então, valor total, o 20% de desconto que a gente obteve foi de R$ 1.090 e o novo pagamento, R$ 4.360. Muito interessante, não é verdade? Então, o que ela fez? Ela reuniu as 20 artesãs na cooperativa, cada uma delas precisa de, no mínimo, 5 unidades de cada item para trabalhar. Na compra coletiva obteve resultado positivo, nós vamos usar aquela tabelinha ali e vocês vão me calcular quanto que elas conseguiram economizar, qual o valor que eles iriam pagar e qual é o valor que realmente eles pagaram. Então a gente vai utilizar a tabela anterior que vai aparecer para vocês. Um instantinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então vocês viram que é muito importante dentro de uma cooperativa porque podemos negociar preços melhores. Se cada uma fosse negociar, ela teria talvez um desconto menor ou às vezes nem conseguiria o desconto. Elas trabalhando de uma forma cooperativa, elas conseguem um desconto ainda maior. Então vamos lá. Nós temos aqui as 20 artesãos, cada uma precisa de 5, né? E nós tínhamos essa tabela aqui, o valor sem desconto e o valor com desconto. Nós queremos saber individualmente cada uma delas, ou seja, a gente teria que, cada uma vai precisar de 5 produtos de cada um, vocês teriam que ver quanto sairia os 5 produtos, somaria eles individualmente, aqui sem o desconto e com o desconto, e vocês devem ter obtido os seguintes valores. As 5 unidades de todos os valores sem o desconto deu R$ 272,50. Já com o desconto, elas pagaram R$ 218, ou seja, uma economia em relação a esse valor de R$ 57,50. Um valor extremamente considerável que ela pode reverter ou em diminuição do preço, ou seja, perante a concorrência elas podem baixar o valor e também aumentar o seu lucro em cada peça. Isso é bastante importante para ela. Agora eu vou deixar uma tarefinha para vocês pensarem, discutir com seus pares, com seus pais, com seus colegas, com o professor, com a professora. É o seguinte: em quais situações existentes na sua comunidade que você vive pode gerar situações de cooperativismo, além da cooperativa agrícola que a gente já falou, baseado dentro desses exemplos que a gente falou no vídeo de hoje. Faça um levantamento e apresente para os seus colegas de escola, para a professora da disciplina, para o professor, que vai ser bastante interessante, um exercício interessante para você se embasar melhor sobre as cooperativas. Concluindo então o vídeo de hoje, o que a gente comentou hoje? Que nas cooperativas um grupo de pessoas reúne-se em prol do mesmo objetivo, seja para um bem social, seja para a diminuição de gastos. A economia solidária gera benefícios para empreendedores e também para a sociedade. Então vai ser bem para quem empreende e também para quem consome aquele produto. As cooperativas podem trabalhar para o desenvolvimento do bairro, da cidade e da sociedade em geral. Nesse vídeo a gente conversou sobre um aprofundamento bastante importante, que é o empreendedorismo através da cooperativa. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.